Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Tiago, capítulo 3, versos 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12. Tiago escreve assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos queridos, nós vamos hoje tratar aqui sobre o poder da língua. E eu estou seguro disso, que todos nós conhecemos o poder terapêutico da palavra. Quantos de nós, no momento de tristeza, de dor, de angústia, quando estávamos sendo amarrotados pelas circunstâncias da vida, amassados por adversidades cruéis, nosso espírito definhando, a nossa alma gemendo, nossos olhos cobertos de lágrimas, alguém se aproxima de nós para nos trazer uma palavra amiga, uma palavra doce, terna, terapêutica, que entrou na nossa alma como remédio divino. Houve uma cura dentro de nós, por uma palavra dita, por um conselho dado, por uma direção oferecida. Todos nós já fomos certamente alvos deste poder terapêutico da palavra. Por outro lado, irmãos, todos nós também somos testemunhas de quanto mal faz uma palavra dita na hora errada, com a intenção errada, à pessoa errada. Em circunstâncias erradas, trazendo tantos estragos
tantas feridas, tantos traumas, tanta dor. Eu me lembro que um dia entrou no meu gabinete pastoral uma mulher, chorando muito. Quando ela se acalmou um pouquinho, eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: pastor, eu estava vindo para cá, ao sair de casa, minha vizinha saltou do 10º andar do seu prédio, se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas que conexão tem isso com a sua vinda aqui? Ela me disse: porque eu preciso fazer a mesma coisa. E eu perguntei: mas por que você está desanimada com a vida, querendo dar cabo da sua própria vida? E ela disse: pastor, eu sou um problema. E eu perguntei: mas por que você acha que você é um problema? E ela me respondeu: porque meu pai, desde criança, sempre me disse que eu era um problema. Essa mulher já estava no seu 3º casamento. Porque a palavra que o pai havia dito para ela, de uma maneira insensata, adoeceu a alma dela. A vida dela tornou-se uma representação daquilo que o pai disse para ela. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. A Bíblia fala que Davi foi ungido por Samuel no lugar do rei Saul para ser rei de Israel. Mas ele não apenas foi ungido por Deus, ele também tornou-se herói nacional. E por causa disso a Bíblia diz que Saul começa a ter inveja de Davi, ter ciúmes de Davi. E embora Davi fosse seu genro, ele começa a caçar Davi para todo canto, nas cidades, nos desertos, nas cavernas, para matar seu genro. Nas muitas e variadas fugas de Davi, ele passa com seus homens pela cidade de Nob. Lá tinha uma classe sacerdotal, 85 sacerdotes. E Davi estava com fome, seus homens com fome, e não havia alimento ali, exceto o pão da proposição, que não era comum, um homem comum comer aquele pão. E o sacerdote resolve dar o pão da proposição para Davi e seus homens. Só que lá estava um homem aliado de Saul, chamado Doeg, que passa essa informação para Saul enviesada. Como se o sumo sacerdote estivesse traindo Saul, conspirando contra Saul, se unindo a Davi para tramar contra Saul. Essa notícia chega aos ouvidos de Saul de maneira tão distorcida que a Saul se enche de ódio. E ele vai com seus homens para Nob. Confronta o sacerdote. O sacerdote explica, mas ele não aceita. Então Saul, completamente fora de si, toma a decisão de matar os 85 sacerdotes de Nob. Seus homens se recusam a fazê-lo. Então Saul força o próprio fofoqueiro Doeg a pegar a espada e a matar os 85 sacerdotes. Crianças, mulheres, até crianças de peito foram assassinadas. Sabem por quê? Por um comentário malicioso, por uma palavra insensata, por uma maledicência. Irmãos queridos, hoje eu quero trazer aqui, à luz desse texto, alguns alertas para o meu e para o seu coração. A Bíblia chega a dizer o seguinte, lá em Provérbios 6, 16 a 19, que há 6 pecados que a alma de Deus abomina. E dentre os 6 pecados que a alma de Deus abomina, 3 deles estão ligados à língua. Por exemplo, a língua mentirosa, a testemunha falsa. Mas dos 6 pecados, o que mais Deus abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Um comentário malicioso, uma maledicência, uma fofoca. Isso traz um estrago irreparável tantas vezes.
É por isso que Tiago diz aqui no capítulo 1, versículo 27, o seguinte, versículo 26, 1:26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. E hoje, amados, eu gostaria que nós pudéssemos examinar esse texto de Tiago em algumas perspectivas. Então, com a Bíblia aberta comigo aí, Tiago começa a se dirigir aos irmãos nesses termos: não vos torneis muitos de vós mestres. Ou seja, liderança é uma bênção. Se Deus chama você para ser um líder, não pule fora. Mas não aspire os louros da liderança, pensando que esse glamour tornará a sua vida melhor. Porque se você for um líder, o nível de exigência sobre a sua vida vai crescer. Quanto mais se dá, mais se cobra. Quanto mais privilégios, mais responsabilidade. Sabendo que havemos de receber maior juízo. E ele começa a mostrar agora no verso 2 algo que me impressiona. Notem, você pode ler o verso 2 comigo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas, só até aqui. Quantos que tropeçam? Todos. Em quantas coisas? Muitas. É um exagero isso aqui, não? Tem alguém aqui que não tropeça? Nenhum de nós aqui está fora do alcance dessa palavra. Todos nós. Todos nós temos a mesma estrutura. Somos barro. Não tem aqui ninguém no pedestal. Ninguém de tamanco alto. Ninguém olhando de cima para baixo. Ninguém melhor que o outro aqui. Todos nós tropeçamos, e não em poucas coisas, em muitas coisas. Se você e eu olharmos para o outro, para o irmão, uma espécie de desprezo, eu sou melhor do que você já está encrencado, eu já estaria encrencado. Então Tiago começa esse assunto da língua esvaziando a bola de todo mundo. Ele começa a tratar dessa questão do pecado da língua e diz o seguinte: olha, baixa a bola. Baixa a bola. Ninguém aqui tem condição de ter pedra na mão para jogar em ninguém. Ninguém aqui tem condições de acusar ninguém. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E aí ele diz o seguinte: se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aí ele começa a pontuar a importância da língua, da palavra. Se você é alguém que tem domínio próprio no que concerne a sua fala, a sua comunicação, a sua língua, então todo o seu corpo vai ter domínio. A palavra dita, irmãos, alguém já disse, é como uma flecha que você joga. Já jogou flecha? Tem gente que toca harpa, tem gente que joga flecha. Lembra? Davi tocava harpa. Saul jogava lança. Só que quando você joga uma flecha, você não consegue trazê-la de volta. Assim é a palavra dita. Proferida, não dá para recolhê-la. Alguém já disse que uma palavra dita ou um comentário feito de forma insensata é a mesma coisa de você subir no alto de uma montanha com um saco de penas e soltar esse saco de penas. Não dá para recolhê-las todas mais. Daí, Tiago diz o seguinte: se você controla a sua língua, você é perfeito varão. Você controla o seu corpo inteiro. Então,
Veja comigo, por gentileza, o que é que ele vai oferecer para nós nesse texto. Tem 3 linguagens, ou 3 figuras aqui no texto. Primeiro, nos versos 3 e 4, Tiago vai falar que a língua tem o poder de dirigir. Ele usa 2 figuras, o freio e o leme. Segundo, nos versos 5 a 8, ele vai dizer que a língua tem o poder de destruir. Ele vai usar de novo 2 figuras, o fogo e o veneno. E nos versos 9 a 12, ele vai dizer que a língua tem o poder de deleitar. Ele vai usar 2 figuras, a fonte e a árvore. Então notem isso. A língua tem o poder, primeiro, de quê? Dirigir. Vamos repetir comigo? A língua tem o poder de dirigir. Quais são as 2 figuras que ele usa? Freio e leme. Segundo, a língua tem o poder de quê? De destruir. Então vamos ler, vamos dizer, a língua tem o poder de destruir. Quais são as 2 figuras? Fogo e veneno. Terceiro, a língua tem o poder de deleitar. Ele usa 2 figuras de novo. Quais são? A fonte e a árvore. Vamos examinar esses 3 pontos. Primeiro lugar, queridos irmãos, primeiro lugar, a língua tem o poder de dirigir. Você vai ler comigo agora, por favor, os versos 3 e 4, com uma voz bem forte, bem animada, bem coesa. Vamos juntos? Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Irmãos, nós podemos dirigir uma multidão para o bem, dependendo da maneira como nós lidamos com a nossa fala, com a nossa língua. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Martin Luther King, pastor batista, lá em Montgomery, estado do Alabama, nos Estados Unidos, 1960. E vocês sabem que dos Estados Unidos, 3 estados basicamente concentram a maior quantidade de pessoas negras dos Estados Unidos: Mississippi, Alabama e Louisiana. Ele ficou extremamente incomodado por causa da segregação racial. Uma pessoa negra não podia frequentar o mesmo restaurante, uma pessoa branca. Não podia usar o mesmo ônibus. Não podia ir nos mesmos locais. Aquilo feriu o coração dele. Irmãos, o que fere o coração de Deus precisa ferir o nosso coração também. O que ele fez? Ele começa uma verdadeira revolução. Não com armas, não com sangue, não com violência, porque a mais poderosa revolução é a revolução da paz. E ele então começa a trabalhar com as pessoas, a mobilizar as pessoas, para não reagir com violência, mas reagir com ação, com amor, com posturas diferentes, e de repente, queridos irmãos, isso leva ao ápice daquele movimento, no ano de 1963, quando 200 mil pessoas, lá no Memorial de Lincoln, em Washington, as pessoas estavam ali para levantar uma bandeira de que a segregação racial é algo desumano, que fere o coração de Deus, que fere o coração do próximo, está contrário, plenamente contrário a todos os princípios de moralidade. E ali no Memorial de Lincoln, Martin Luther King se levanta para dizer a célebre frase: eu tenho um sonho, que os meus filhos
Sejam julgados por esta nação, não pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. Essa revolução foi vitoriosa. 1964, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz. E nesse mesmo ano de 1964, a lei é sancionada, aprovando a bandeira que foi levantada, porque ele usou a sua fala, ele usou o seu discurso, ele usou a sua língua, não para promover discórdia, mas para promover paz. No dia 4 de abril de 1968, esse pastor batista foi assassinado em Memphis, no Tennessee. Mas a bandeira que ele levantou prevaleceu, porque ele usou sua fala para abençoar. Mas vamos pegar o contrário. Quem de nós já não assistiu filmes de Adolf Hitler? Um dos mais eletrizantes oradores que o mundo já conheceu. Que chegava a ponto de enfeitiçar multidões. De levantar uma nação inteira para entrar numa guerra insana. E leva então naquela Segunda Guerra Mundial a morte de 60 milhões de pessoas. 6 milhões de judeus trucidados. 1,5 milhão de crianças. Quem de nós já não chorou diante do filme Holocausto? A Lista de Schindler, O Pianista. E quando você vê por trás dessa cena de horror, está uma fala insensata. Alguém que usa a sua língua para despertar ódio, violência e morte. A língua tem o poder de dirigir. É um freio. Um cavalo indócil, que não foi domado ainda, ele tem muita força. Mas ele não é útil. Não é útil. Montar nele pode ser um risco, pode ser uma ameaça. Quando você bota o freio nele, a força dele é domada. E você usa toda essa energia, essa força dele para o bem. Você pega um navio tão grande, batido por rijos ventos, um pequeníssimo leme na mão do timoneiro governa esse navio pelas rochas submersas, pelos icebergs da vida, trazendo segurança para tripulantes, passageiros e a carga que se leva. E aí Tiago usa essa expressão. Assim como um freio governa um cavalo, assim como um leme governa um navio, nós precisamos governar a nossa vida pela língua. Porque se ela não tiver controle, vai ser um cavalo indomável. Se ela não tiver controle, vai ser um navio que se arrebentará nas rochas, trazendo grande desastre, grande destruição. Mas vejam comigo, irmãos, versículos 5 a 8, que a língua tem o poder de destruir. Você pode ler comigo, 5 a 8, vamos juntos de novo? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem se domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãos queridos, eu fui criado na roça e numa região de pecuária.
E muitas vezes, já saí para apagar incêndio no pasto. Às vezes uma guimba de cigarro, que você bota debaixo do sapato e aperta e ela apaga. Provocar um incêndio de proporção gigantesca. Você pega um palito de fósforo, risca, e você assopra, apagou. Mas isso pode provocar um incêndio numa floresta, e o corpo de bombeiro vem e se sente impotente diante de tão vasto e tão poderoso incêndio. Tiago está dizendo que às vezes uma palavra, um comentário, uma maledicência, uma palavra dita de forma insensata, tola, maldosa, criminosa, ela pode provocar um estrago inimaginável. Eu vou ilustrar isso para você. Eu acho que todos já leram, pelo menos, certamente já leram, o que aconteceu no dia 8 de outubro de 1871, na cidade de Chicago, às 20 horas e 30 minutos. Quando Dwight Lyman Moody fazia naquela cidade, do estado de Illinois, uma grande campanha evangelística. E houve um incêndio de tamanhas proporções em Chicago, que para vocês terem uma ideia, 100.000 casas foram destruídas. 17.500 edifícios foram danificados. Centenas de pessoas morreram. Inclusive, o homem que compôs o hino que nós cantamos aqui hoje, como prelúdio do culto, Se Paz a Mais Doce, Dr. Stafford, perdeu grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Começando com uma coisa tão pequena, um incêndio de proporções tão terríveis. Quem de nós já não leu sobre o incêndio que aconteceu em Roma no dia 17 de julho do ano 64? Que queimou a capital do império. Dos 14 bairros, 10 deles foram destruídos. Quem de nós já não leu sobre isso? Tiago está dizendo que a língua do mesmo jeito. Uma fagulha bota em chamas toda uma floresta. Um comentário mal feito bota em chamas uma igreja. Um comentário maldoso bota em chamas uma família. Um comentário mal feito bota em chamas relacionamentos preciosos. E eu queria hoje ilustrar isso para você. Talvez você não saiba disso. Eu queria que você atentasse para esse fato. Era o final do século XIX, na cidade de Denver, Colorado, Estados Unidos. 4 repórteres estavam lá, na estação de trem, porque chegaria ali um famoso senador da República, e eles então estavam planejando uma entrevista longa com esse senador. Ficaram muito frustrados porque o senador não chegou, ele não veio. E eles então, esses 4 repórteres, frustrados, foram se hospedar no Oxford Hotel daquela cidade. Beberam, se embriagaram naquela noite. Depois de bêbados, pensaram, nós temos que produzir alguma matéria bombástica para o jornal. E a manchete que colocaram no jornal naquele dia seguinte foi esta: a China anuncia a derribada de suas multisseculares muralhas. Comentário tolo, inverídico, falso. Mas foi editado. Sabe o que aconteceu? Esse comentário tornou-se uma bomba na China. Caiu como uma bomba na China. Primeira reação da China: começar a perseguir os cristãos. Segunda coisa, essa situação provoca uma
terrível revolução na China, chamada de a Revolução dos Boxers. Chegou o ano de 1900. Essa revolução se alastra na China e milhares de pessoas são mortas. Foi necessário que Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão se unissem para capturar Pequim no dia 14 de agosto do ano de 1900. Só no ano seguinte, 1901, é que é assinado um tratado de paz. Mas essa revolução, queridos, tornou-se o combustível para inflamar o nacionalismo chinês, encarnado na Revolução Comunista de 1949. Uma tragédia. Uma tragédia. Por um comentário insensato de 4 repórteres bêbados. A língua é assim. Veja comigo, versículo 6. E Tiago vai dizer que a língua é fogo. Tiago não diz que a língua é como fogo. A língua é fogo. Ela não é um símbolo, ela já é o próprio simbolizado. Aí ele diz, é mundo de iniquidade. É um universo iníquo. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Isso levou a um irmão que vocês conhecem, Benjamin Franklin, a fazer uma declaração. Franklin diz o seguinte: o animal mais terrível, mais peçonhento, mais perigoso, mais nocivo do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. O mais perigoso animal, a mais terrível fera do mundo tem a sua toca escondida atrás dos dentes. E chega no verso 6, ele diz que a língua contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, a língua destrói o homem e a língua é eternamente destruída no inferno. Tiago não podia ser mais contundente. Ele não podia ser mais chocante nessa expressão. Agora notem comigo, se a língua é perigosa, em segundo lugar, a língua é indomável. Olha o verso 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. O que você notou aí? Animais terrestres, feras e répteis, animais voláteis, que voam, as aves, e animais aquáticos, seres marinhos. Ou seja, o homem é um doutor em domar as coisas. Ele doma peixe. Eu fiquei tão impressionado essas férias agora, eu assisti um show de golfinhos. Eu fiquei encantadíssimo. Show de golfinhos. As danças, os saltos ornamentais. O homem doma um golfinho, o homem doma um elefante, o homem doma um leão, o homem doma um urso, o homem doma um cachorro, o homem doma um cavalo, o homem doma uma águia. Mas o texto vai dizer alguma coisa fortíssima aqui. Nota o que está escrito aqui no versículo 7. Pois toda espécie humana, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, quantos homens não domam? Nenhum dos homens é capaz de domar. Você doma a sua língua? Já conseguiu? Está mansa.
Você tem dia que não fica surpreso com você mesmo, não? Você não fica escandalizado com você às vezes, não? Hã? Que a gente fica escandalizado com os outros, mas tem hora que a gente se escandaliza, não? Meu, mas não é possível que sou eu. Mas isso não sou eu. É você mesmo. É você mesmo. O problema é que essa fera não conseguiu ser domada ainda. Ela é indomável. Indomável. Mas, notem vocês, que nós, se a língua é indomável, nós precisaríamos discipliná-la. Botar freio, botar controle. E talvez nos ajude uma ilustração que é atribuída a Sócrates, pensador grego. Diz que Sócrates costumava usar 3 peneiras quando alguém ia fazer um comentário maldoso com ele. Quando a pessoa ia fazer algum comentário com ele, ele falou: olha, você já passou que você vai me falar por 3 peneiras? Mas o que é isso? Primeira peneira: é verdade o que você está falando? Bom, me falaram que é. Bom, então, se falaram que é, quero saber se você sabe. É verdade? Porque se não é verdade, eu não quero ouvir. Não, é verdade. É verdade. Ok. Então, segunda peneira: você já falou para a pessoa que está implicada no caso? Porque se a pessoa que está implicada não está sabendo, por que eu devo saber? Terceira peneira: o que você vai me falar vai ajudar a resolver o problema? Eu acho que se nós pegássemos essas 3 peneiras, nós iríamos cortar na raiz muitos comentários maliciosos que nos são trazidos. Agora, o apóstolo Paulo não falou de 3 peneiras não, mas ele falou de algumas coisas que é peneira também. Olha lá comigo Efésios 4, versículo 29. 29. Você pode ler Efésios 4, 29, depois você vai voltar lá para Tiago, viu? Vamos juntos aqui? 4, 29, Efésios. Vamos juntos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora, preste atenção no que ele está falando. Não saia da vossa boca quantas palavras? Nenhuma palavra torpe, suja, imoral. E sim, qual a palavra que aparece aí? Unicamente. Unicamente. Primeiro, a que for boa para edificação. Vai edificar? A primeira peneira. Segunda peneira: é necessário? Terceira peneira: vai transmitir graça aos que ouvem? Porque se não tiver esses 3 filtros, então é melhor não falar. Nesse sentido, o silêncio é de ouro. Mas Tiago vai além, nos versos 9 a 12, para dizer outra coisa. Agora volta para Tiago, por favor. A língua, além de perigosa, indomável, ela é também incoerente. Meus irmãos, que coisa impressionante isso aqui. Olha comigo aí, por gentileza. Incoerente. Olha o versículo 9. Você leu o 9 comigo? Vamos juntos? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à imagem ou à semelhança de Deus. Você já pensou nisso? Hoje nós viemos aqui, estão cantando tão bonito, não? Aí a gente adora a Deus, oh, que coisa linda. Com a mesma língua, eu acabei de adorar a Deus, de louvar a Deus, ali no pátio, ali na porta da igreja. Fala mal do irmão. Com a mesma língua. Olha que incoerência. Eu sei que vocês são crentes, não fazem isso.
Porque se alguém aqui falar para mim que nunca fez isso, eu vou duvidar da sua honestidade. E aí, Tiago diz o seguinte: essa língua é perigosa, essa língua é indomável e essa língua é incoerente. Incoerente. Olha o verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Que coisa impressionante. A gente abençoa e amaldiçoa com a mesma boca. A gente elogia e critica com a mesma boca. A gente encoraja e desce a lenha no outro com a mesma boca. A gente constrói e desmorona, destrói com a mesma boca. Que incoerência. E aí, Tiago dá um conselho. Olha o verso 10. Meus irmãos. Está falando para pagão, não está falando para a igreja, está falando para irmãos na fé. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Isso está acontecendo? Tá. Eu tenho aprovação para isso? Não. Não é bom que seja assim. Não é conveniente que seja assim. Olha o verso de número 11. A pergunta dele. Vamos ver o 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Você já viu isso? Você já foi numa fonte de água mineral? Tem água salgada lá? Você já foi no mar? Conseguiu beber água doce lá? Aí Tiago começa a perceber o seguinte, que de fato nós nos tornamos paradoxais, contraditórios. Porque da nossa boca sai bênção, sai maldição, sai coisa salgada, sai coisa doce, sai coisa que edifica, sai coisa que destrói. Chega no verso 12, ele volta a uma outra figura que nós vamos explorar daqui a pouquinho. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produz o quê? Figo. Produzir azeitonas? Ou a videira produz o quê? Uva. Ou a videira produzir figos? Você já viu isso acontecer alguma vez? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Você não chega no mar e bebe água doce. E nem vai para uma fonte de água mineral e pega água do mar, água salgada. Então, dito isso, eu gostaria que nós pudéssemos pensar no último ponto, e isso eu serei muito breve. A língua tem o poder de deleitar. E ele usa aqui duas figuras, meus irmãos. Preste bem atenção na figura que ele vai usar. Primeira figura da fonte, versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? A nossa língua pode ser uma fonte de água doce. Pode ser. Você ser um pacificador, você ser um encorajador, você ser um intercessor. Uma pessoa chega para você, você tem uma palavra boa para dar, uma palavra de encorajamento para dar. Pode ser. Fonte, pense comigo, lá no contexto que foi escrito, do Oriente Médio. Lugar seco, muitas vezes deserto. Uma fonte era um lugar de esperança, onde as pessoas cansadas chegavam, se dessedentavam. Era vida. Lembra da história da Agar, no deserto? O menino morrendo, a água acabou, a provisão acabou, ela só pode chorar. Quando de repente Deus fala para ela: Agar! Ela escuta o nome dela, porque quando ela foi despedida da casa da Sara, ela não tinha mais nome. E aí, o menino já estava no CTI, à beira da morte, debaixo de um arbusto seco.
um deserto causticante, Deus mostra uma fonte. E o menino vive, ali o menino casa, ali o menino vira uma nação. Porque onde tem fonte, tem esperança, tem vida. A sua boca é uma fonte que traz vida, que traz deleite, que traz refrigério. Mas ele usa a figura da árvore. Olha aí comigo, por favor, o versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água. Pega a ideia da árvore. A árvore produz o quê? Fruto. E fruto significa o quê? Alimento. Sustento. Mas fruto significa mais delícia, sabor, gosto. Não é assim? Eu pergunto para você, quando você come um caqui bem vermelhinho, você está pensando nas vitaminas dele ou você está pensando no sabor? Hã? Eu vou olhar os produtos químicos aqui, então eu sei que vou suprir essa. É assim que você come uma fruta gostosa? É assim? Não, é prazer, é deleite. Agora eu quero concluir dizendo o seguinte: o que é um crente maduro? O crente maduro é um crente parecido com Jesus, não é isso mesmo? Atingindo a estatura do varão perfeito. Qual era a principal marca de Jesus, irmãos? Quando chegava uma pessoa machucada, ferida, o que ele fazia? Acabava de matar? Não, ele não esmagava a cana quebrada, ele não apagava a torcida que fumega. Chegava a pessoa mais arrebentada pela vida, estendia a mão, trazia cura, trazia alívio, trazia restauração. Oh, que bênção, querido, quando alguém chega machucado pela vida, suas quedas, seus deslizes, seus fracassos, e encontrar em você uma palavra amiga, de cura, de perdão, de restauração, de ânimo, de vida. A minha oração é que hoje Deus faça da nossa boca uma fonte que jorre água doce, que dessedenta a alma, que traz vigor, que traz esperança para as pessoas. A minha oração é que Deus faça da nossa boca nesta noite uma árvore frutífera, que vai alimentar as pessoas, que vai trazer prazer e deleite para as pessoas. Que Deus nos ajude, para que a nossa língua nos governe, para que a nossa língua não nos destrua, mas para que a nossa língua abençoe as pessoas que estão à nossa volta.